Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Galera, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito de geometria analítica, aquele iniciozinho de geometria analítica, tá? Eu vou resolver, acho que 5 questões com vocês aqui de geometria analítica, dentre elas algumas que caíram no Enem, tá bom? Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento maroto, né? Se inscreve no canal, dá aquele like maroto, certo? Me ajuda, tá? Vamos fazer esse canal crescer. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Bora aprender matemática. E aí, pessoal, vamos fazer uma questãozinha aqui super legal a respeito de geometria analítica. Vamos lá? Olha só. Sejam P, 2, 1 e Q, um ponto que tem a abscissa 4 localizado no primeiro quadrante. Se a distância de P até Q é igual à distância de Q até o eixo das abscissas, então quem vai ser esse ponto Q? Olha só, moçada. Então vamos escrever aqui, ó. O nosso ponto P ele tem coordenadas 2 e 1. Ok? O nosso ponto Q, ele vai ter uma abscissa 4 e uma ordenada K, ok? Que eu não sei essa ordenada. Como a gente sabe que esse ponto Q ele pertence ao primeiro quadrante, a gente já pode inclusive falar que esse K é positivo, né? Que o ponto Q pertence ao primeiro quadrante. Beleza. Vamos colocar esses pontos aqui, gente, mais ou menos nesse plano cartesiano. Então vamos imaginar que o nosso ponto P está aqui, ó. Ele tem abscissa 2 e ordenada 1, né? O nosso ponto P, ele tem abscissa 2 e ordenada 1, está aqui o ponto P. E o nosso ponto Q, pessoal, ele vai ter abscissa 4 e ordenada K. Então vamos colocar esse ponto Q mais ou menos aqui, ó. A abscissa dele, ó, é 4 e a ordenada dele, pessoal, ó, a ordenada dele, o Y dele, é igual a K, ok? Bom, aí o problema, ele deu uma condição para a gente. Qual que foi a condição que o problema deu para a gente? Ele diz que a distância de P até Q é igual à distância de Q ao eixo das abscissas. Então vamos colocar essas distâncias, olha só. Colocando essas distâncias, ó, a distância do ponto P até o ponto Q é essa, tá certo? A distância do ponto Q até o eixo das abscissas é essa aqui, ó. O exercício diz, pessoal, que essas duas distâncias aqui são iguais, ó, tá certo? Beleza, então olha só. Qual vai ser a distância do ponto Q até o eixo das abscissas? Gente, a distância do ponto Q até o eixo das abscissas é exatamente a ordenada do ponto. Tá vendo que esse ponto Q ele tem uma ordenada que eu chamei de K? A distância do ponto Q até o eixo das abscissas vai ser esse K aqui, ó. Então essa outra distância aqui, galera, ó, vai ser K também. Então a gente acabou de concluir que a distância entre os dois pontos, entre o P e o Q, essa distância é igual a K. Ótimo. Agora, pessoal, vamos lembrar como é que funciona a distância entre dois pontos? A distância entre o ponto P e o ponto Q vai ser a variação do x ao quadrado, ou seja, 4 menos 2 ao quadrado, mais a variação do y ao quadrado, k menos 1 ao quadrado. Essa é a distância, né? Que a gente viu que é igual a k. Ok? Galera, vamos agora assumir que essa raiz aí, o que a gente faz? Vamos elevar ao quadrado dos dois lados que a gente vai desaparecer com essa raiz, ok? Então aqui, ó, esse negócio aqui, ó, 4 menos 2 dá 2, ao quadrado 4. Mas já vamos desenvolver isso aqui, pessoal. O que vai dar isso aqui desenvolvido? Ó? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E do lado de cá, k ao quadrado. Legal, né? E agora, pessoal, vamos cancelar, né, o k ao quadrado com k ao quadrado. Então ficamos com menos 2k igual, ó, 4 mais 1, 5, passa para o outro lado, menos 5. Vamos multiplicar esse negócio por menos 1. 2k é igual a 5. Então, nosso k vale 5 sobre 2. Conclusão, pessoal. Quem vai ser o ponto Q? Bom, o ponto Q, a abscissa dele é 4 e a ordenada dele é 5 sobre 2. Com isso, meus amigos, acabamos de chegar em qual letra? Acabamos de chegar na letra B de bola. Valeu demais! Galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver uma questãozinha super legal de geometria analítica, tá? Olha só. Se o ponto P1 de coordenadas x1 e y1 é equidistante dos pontos O, 0, 0, M, 7 menos 7, N, 8, 0, então quanto que é x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado? Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um plano cartesiano aqui para a gente localizar esses pontos. Ó. O ponto O é a origem, né? Então o ponto O está bem aqui, ó. Então o ponto O ele tem coordenadas 0, 0, beleza?
O ponto N, vamos colocar o ponto N agora, é 8 zeros. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o ponto N aqui, ó. O ponto N ele tem coordenadas 8, 0, beleza? E o ponto M ele tem coordenadas 7 menos 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e conta 7 para baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar exatamente aqui, ó. Então aqui, ó. Exatamente aqui, moçada, ó. Aqui então vai estar o nosso ponto M. Este ponto M tem quais coordenadas? 7 menos 7. Pessoal, a gente está procurando um ponto que é equidistante do M, do N e do O. Vamos fazer o seguinte? Vamos ligar esses três pontos. Quando a gente ligar esses três pontos, ó, ligando esses três pontos, a gente vai ter este triângulo aqui, pessoal. O triângulo OMN, certo? Gente, sabe quem que é o ponto deste triângulo que é equidistante ao O, o M e o N? É o circuncentro. Então esse P1 que ele está querendo aqui, gente, é o circuncentro desse triângulo. E como é que a gente faz para achar o circuncentro do triângulo, pessoal? Para a gente achar o circuncentro de um triângulo, a gente tem que traçar as três mediatrizes, ou duas apenas, né? Porque a terceira vai passar por aquele ponto também. Então vamos traçar aqui, vamos começar traçando uma das mediatrizes aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse lado aqui, pessoal, esse lado aqui é um lado horizontal, tá vendo? Está em cima do eixo X. Então, como é que a gente faz para traçar a mediatriz? Bom, a gente pega o ponto médio desse segmento ON e traça uma perpendicular por este ponto médio. Então, ó, aqui é 0, aqui é 8, então o X do ponto médio vai ser 0 mais 8 dividido por 2. Vai passar pelo 4, então, né? 0 mais 8 dividido por 2, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. A mediatriz que a gente está procurando, ó, é essa daqui, ó. Que mediatriz que é essa, pessoal? É uma reta vertical, tá vendo? Ó? Ou seja, uma reta que o x dela é 4, certo? Qualquer ponto que você pegar em cima dessa reta, o x vai ser 4. E essa reta é, obviamente, uma reta vertical. Conclusão, pessoal. Se você pegar uma outra mediatriz e passar aqui, ó, essa outra mediatriz vai cruzar com essa mediatriz aqui no ponto P1, que é o circuncentro desse triângulo. Então, com toda certeza, esse ponto P1, ele é um ponto que está sobre essa reta aqui, ó. Então, colocando esse ponto P1 mais ou menos aqui, ó, esse ponto P1 mais ou menos aqui. O que a gente sabe desse ponto P1, pessoal? A gente sabe que esse ponto P1 ele tem a mesma distância para as três retas, para os três vértices, né? Então, ó, a distância dele para cá, vou mudar de cor aqui para não ficar muito pesado o desenho, né? É igual a distância dele para cá, que é igual a distância dele para cá, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, este aqui é o ponto que ele quer, ó. Esse aqui é o ponto P1, certo? E desse P1, pessoal, a gente já sabe que o x dele é quanto? A gente já sabe que o x dele é 4. Então esse ponto P1, a gente já sabe que o P1 tem um abscissa igual a 4. E a ordenada? Bom, a ordenada é o y1 que a gente vai encontrar para a gente finalizar a questão, beleza? Para isso, o que a gente sabe? Ó, a gente acabou de ver ó, que essa distância é igual a essa distância, que é igual a essa distância. Então a gente pode fazer, pessoal, tranquilamente, ó, que a distância do ponto P1 até o ponto N é igualzinha à distância do ponto P1 ao ponto M. E aí, a partir disso daí, a gente consegue descobrir o y1 que está faltando. Então, nós vamos calcular a distância do P1 para o N e a distância do P1 para o M e igualar essas duas distâncias. Então, vamos lá. Ó. Como é que você faz para calcular a distância do P1 até o N? Vamos lá, variação do x, ó. 8 menos 0 ao quadrado, né? Variação do x ao quadrado, mais variação do y ao quadrado. Você pode fazer y1 menos 0 ao quadrado. Ó, variação do x ao quadrado, variação do y ao quadrado. Lembrando que a ordem, né, gente, tanto faz, né? Porque está elevado ao quadrado, então quando você for calcular essa variação tanto do x quanto do y, a ordem aqui de subtração tanto faz, ok? Então agora vamos calcular a distância do P1 para o M. Então vai ficar a variação do x, ó, 7 menos 4 ao quadrado, mais a variação do y, ó, y1, agora toma muito cuidado, então vai ficar y1 menos menos 7, menos com menos mais, então vai ficar y1 mais 7 ao quadrado, ok? Bom, para a gente sumir com essas duas raízes aí, pessoal, super simples, né? Basta elevar ao quadrado dos dois lados. Então, vamos lá. Isso daqui, pessoal, 8 menos 4, dá 4 ao quadrado, 16. Mais, ó, o y1 é elevado ao quadrado, igual. Do lado de cá, ó, 7 menos 4, 3 ao quadrado, 9. Mais, agora desenvolver isso aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Beleza? E aí, pessoal, dá para cortar algumas coisas aqui, né? Dá para cortar. Olha só, vamos cortar o y1 ao quadrado e y1 ao quadrado. Então, do lado de cá vai ficar 16 e do lado de cá, ó, 14y1 mais 9 mais 49, 58. Ok? Então, vamos pegar esse 14y1 e passar ele para cá. Vai ficar assim, ó, menos 14y1 é igual 58 menos 16. 58 menos 16, pessoal, vai dar quanto? 42, ok? Multiplicando por menos 1, ó, 14y1 é igual a menos 42. Então, nosso y1 menos 42 dividido por 14. Isso dá menos 3. Galera, então, nosso ponto P1 ele tem quais coordenadas? 4 e menos 3. Ele quer saber quem que é o x1 ao quadrado mais o y1 ao quadrado. Ó, o x1 ao quadrado é o 4 ao quadrado. Y1 ao quadrado é o menos 3 ao quadrado. Então, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado vai dar 16 mais 9, ou seja, 25. Galera, e assim a gente matou essa questão muito legal de geometria analítica. Letra C. Valeu! Bom, moçada, mais uma questãozinha. Essa aqui é maldosa, hein? Ô, questão maldosa. Olha só, gente. Olha só a maldade, hein? Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizado na figura. Então tá aqui a figura, ó. Aí, pessoal, perceba o seguinte, esse gráfico que está vermelhinho se refere ao reservatório A. E esse gráfico que está verde se refere ao reservatório B. Aí a pergunta do exercício é: o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Gente, qual que é a maldade? A maldade, gente, é que as escalas do reservatório A e do reservatório B são diferentes. Tá vendo aqui, gente, ó? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó, 10 mil, tá vendo? A escala é diferente, ó. 20 mil, 30 mil... Percebeu que as escalas são diferentes? Então, os 20 mil de cá não são os 20 mil de cá, tá vendo? A gente tem que procurar, então, pessoal, em qual intervalo a gente vai ter o mesmo volume no reservatório A e no reservatório B. Aqui, pessoal, não tem muito o que fazer conta, não. Você tem que analisar o gráfico trecho a trecho. Então, perceba, por exemplo, o seguinte, ó. Entre as 8 e 9 horas, perceba aqui, gente, ó. Entre as 8 e 9 horas, ó, o gráfico vermelhinho se refere ao reservatório A, né? Então, entre as 8 e 9 horas, o reservatório A tinha exatamente quantos mil litros, gente? 30 mil, tá vendo? Agora vamos olhar o reservatório B, pessoal. Ó, entre 8 e 9 horas, gente, ó, aqui, ó, o reservatório B também tem quanto, gente? 30 mil. Percebeu? Essa é a análise que a gente tem que fazer trecho a trecho, pessoal. E o único trecho que tem mesmo volume é esse, que vai de 8 a 9 horas. Então, o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água, 1 hora. O intervalo de entre 8 e 9 horas. Sacou? É só isso. Valeu. Maldosa a questão, hein? Maldosa. Abraço. Bom, galera, mais uma questãozinha do Enem, de geometria analítica. Olha só. Esse aqui, o texto é grande, hein? Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até um reservatório no bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta, que atravessaria outros bairros, ou uma semicircunferência, que contornaria esses bairros conforme ilustrado no sistema de coordenadas x ou y da figura, em que a unidade de medidas é o quilômetro. Então a gente tem 2 possibilidades para sair do ponto F e chegar no ponto B, beleza, pessoal? Ou você sai em linha reta, tá vendo? Ó? Sai em linha reta, ou você sai aqui, ó, fazendo essa semicircunferência aqui, ó. Ou você liga esses 2 pontos em linha reta ou por meio dessa semicircunferência. Vamos continuar. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora. Então, cada metro demora 1 hora, tá, gente? Quando for reto. Enquanto que 1 metro de construção na galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Então, cada metro, 0,6 horas, se você tiver ao longo da semicircunferência. Pediu para adotar o π valendo 3 e o raiz de 2 valeu 1,4. E aí a pergunta é,
O menor tempo possível em hora para a construção da galeria para atender as necessidades de água do bairro é de... Bom, então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, em linha reta. Então vamos aqui, primeiro em linha reta, ó. Em linha reta. Primeira coisa que a gente vai descobrir, pessoal, é qual que é o tamanho desse segmento que vai de F até B. Bom, o tamanho do segmento que vai de F até B é a distância entre F e B, ok? E a distância entre dois pontos a gente sabe, raiz quadrada. Vamos lá, variação do x. Você pode pegar, por exemplo, o x do F menos o x do B e elevar ao quadrado, mais a variação do y. Gente, vai ser o y do F, então vai ficar 1 menos o y do B. Então é 1 menos menos 1. Então vai ficar 1 mais 1 elevado ao quadrado. Então isso aqui, pessoal, vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4, certo? E aqui de novo, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4 de novo. Então isso aqui vai dar raiz de 8, beleza? Aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte então, ó, a distância de F até B, raiz de 8, pessoal, é 2 raiz de 2, né? Certo? Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Ou seja, 2 vezes, ele pediu para a gente colocar quanto no lugar do raiz de 2? Ele pediu para colocar 1,4. Então, ó, este tamanho em quilômetros dá 2,8, que é a mesma coisa de que, pessoal? 2.800 metros. Por que eu estou calculando isso em metro? Porque ele está falando que cada metro em linha reta você gasta 1 hora para executar. Então, gente, o tempo aqui já fechou, né? Se em 1 hora você gasta, se em 1 hora você consegue construir 1 metro, 2.800 metros, você constrói em 2.800 vezes 1, ou seja, 2.800 horas. Pronto, fechamos o trecho em linha reta. Agora vamos ver o trecho curvo, né, pessoal? Então agora é ao longo da semicircunferência. Vamos ver como é que é ao longo da semicircunferência. Então a primeira coisa, pessoal, que nós vamos descobrir é qual é o comprimento dessa semicircunferência. Bom, o comprimento de uma circunferência não é 2 vezes π vezes r? Então o comprimento de uma semicircunferência é a metade disso, ou seja, é π vezes r. Ok? Gente, a distância que vai de F até B é o diâmetro, tá vendo, gente, ó, dessa semicircunferência? Ó, então o diâmetro dessa semicircunferência tinha dado 2 raiz de 2. Então o raio, pessoal, ó, só essa distância aqui, ó, ela vale raiz de 2. Ó, raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui, ó, só para você visualizar, ok? Então, qual que vai ser o comprimento aqui dessa semicircunferência? É π, que ele pediu para colocar quanto, pessoal? É 3, né? Vezes o raio, que é quanto? Raiz de 2, ou seja, 3 vezes, quanto que ele pediu para colocar no raiz de 2? 1,4. Então isso aqui dá 4,2 quilômetros, que é a mesma coisa de que em metro? 4.200 metros, beleza? Então, pessoal, qual vai ser o tempo? Qual vai ser o tempo gasto? Bom, ele está falando que ao longo da semicircunferência, cada metro você vai demorar 0,6 horas. Então, 4.200 metros, você demora 4.200 vezes 0,6. Isso dá, gente, 2.520. 2.520 horas. Gente, qual dos dois é o mais rápido? 2.520, né? Então, letra B de bola. Valeu! Galera, mais uma, hein? Enem, Geometria Analítica. Olha só. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em determinada rota, uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representado pelos pontos P e Q. Então tá aqui, ó, esse aqui é um ponto de parada, esse aqui é um outro ponto de parada. Beleza. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado neste percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Ok. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Gente, então ele está falando o seguinte, ó, aqui ó, o ônibus ele percorre essa rota aqui, ó, saindo do ponto P, ele vem aqui na rua A, chega aqui, ele vira, né, na rua B até o ponto Q. Nesse trecho aqui, ó, pelo que o texto está falando, entre esses os pontos P e Q, nesse trecho aqui nós vamos colocar um novo ponto T, de maneira
que esse ponto T, a distância desse ponto T até o ponto P, ao longo, né, gente, logicamente, da trajetória aqui, seja igual à distância do ponto T ao ponto Q ao longo dessa trajetória. Então a primeira coisa que nós vamos descobrir aqui, pessoal, é qual seria o tamanho total dessa trajetória, beleza? Então olha só, eu vou destacar para vocês aqui, colocar uma linha colorida aqui para a gente visualizar melhor. Então olha só, saindo do ponto P até chegar aqui, ó, a gente vai ter essa linha reta, chegando aqui ele vai virar e vai subir, ó, até aqui, ó. Tranquilo? Então a primeira pergunta é a seguinte, pessoal, que distância que é essa aqui, ó, que vai do ponto P até aqui, ó. Tá vendo que a abscissa desse ponto aqui é 30 e a abscissa deste ponto aqui, assim como a abscissa do ponto Q é 550? Gente, para sair do 30 e até o 550, essa distância aqui vale quanto? 520, né? Que é a diferença dos dois, beleza? Esse ponto aqui, pessoal, o y dele é 20, tá vendo? E esse ponto aqui lá em cima, o y dele é 320. Então, para sair desse ponto aqui do 20 até chegar nesse ponto aqui 320, essa distância aqui ela vale 300, né, pessoal? Que é justamente a diferença. Então, qual seria, pessoal, a distância total? Então, a distância total vai ser exatamente os 520 mais os 300, ou seja, 820, ok? 820. A gente quer colocar um ponto de ônibus, pessoal, de tal forma que esse ponto tenha a mesma distância, tanto para P quanto para Q. Então, se a gente pegar essa distância de 820 e dividir por 2, a gente vai achar essas distâncias, né? 410, ok? Então, se você contar aqui, ó, a partir do ponto P, a gente vai contar 410 para a direita, para a gente descobrir onde é que está esse ponto Q, né? Onde é que está esse ponto T, aliás, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Aqui nós estamos no 30, tá vendo? Você vai pegar o 30 e vai contar 410 para a direita. Então, a partir do 30, você soma 410, somou 410, a gente vai parar, sei lá, mais ou menos aqui, ó. E que ponto, que lugar que é esse aqui, gente? Se você pega isso aqui e soma 410, você vai parar aqui no 400 e quanto? 440, né? Certo? Vai parar aqui no 440. Então, o ponto T, com toda certeza, está aqui, gente, ó. Ele está nesse trecho aqui, ó, da trajetória. Esse ponto T, pessoal, o x dele vai ser 440. Lembrando, de onde a gente conseguiu esse 440, pessoal? A gente pegou o 30, ó, e somou para cá. Eu vou deixar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. A gente somou os 410, ó. Tá vendo, ó? Então, o x desse ponto aqui é 440. E o y também vale quanto? O y vale 20. Todo ponto que está nessa trajetória aqui, né, na rua A, o y vai valer 20. Então, esse aqui é o ponto T. Cadê ele, gente? Letra E. Beleza? Tranquilo, né? Valeu, um abraço, galera. Valeu!